Oi, pessoal. Estamos de volta para a correção das questões do módulo de controle de constitucionalidade, que corresponde ao módulo 12. Essa é a 8ª aula de correção e nós paramos na questão de número 50 do material que você baixou do site. Então, a questão 50 reza o seguinte: assinale a opção correta. Letra A. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça proferida em controle abstrato de normas. Cabe sim. Se o dispositivo que foi afrontado da Constituição Estadual pela lei municipal, pela lei estadual, for um dispositivo de repetição obrigatória, de projeção simétrica obrigatória da Carta da República na referida Constituição Estadual, então nessa circunstância, especificamente nessa circunstância, é possível que da decisão em adin estadual seja impetrado um recurso extraordinário, seja proposto, interposto, melhor dizendo, um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Hipótese na qual o Supremo Tribunal Federal poderá analisar, e em caráter excepcionalíssimo, mas poderá analisar na via abstrata, através do sistema de jurisdição concentrada de controle de constitucionalidade, a inconstitucionalidade de lei municipal ou estadual, dependendo da hipótese que gerou a referida ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado-membro. Esse fenômeno, conforme nós vimos exaustivamente na exposição teórica, na parte teórica do curso, é conhecido como ofensa reflexa. Então, a opção A, ela está incorreta, porque não cabe recurso e, em tese, existe uma situação em que é possível o recurso extraordinário. A gente sabe que o recurso extraordinário é um instrumento próprio do controle concentrado, da ação abstrata, mas nesse caso, é um instrumento próprio do controle difuso, da ação concreta, mas nesse caso é utilizado na ação abstrata. E, enfim, é uma situação pontual. Essa é apenas uma das primeiras questões que nós estamos vendo nesse grupo, nessa bateria de questões sobre esse fenômeno, mas existirão outras onde a gente vai poder rever alguns aspectos mais interessantes ou mais complexos desse tema conhecido como ofensa reflexa. Letra B. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a norma constitucional originária. Realmente não cabe. A norma constitucional originária é a única norma jurídica no país que é dotada de uma presunção absoluta de constitucionalidade. Quando uma norma constitucional originária entra em rota de colisão com outra norma constitucional originária, nós eufemisticamente afirmamos que esse é um conflito aparente de normas e utilizamos uma ponderação de interesses, razoabilidade, proporcionalidade, subsidiariedade, especialidade, algum princípio para harmonizar aquela aparente desarmonia, aquele aparente conflito. Nós, ao longo do curso, tivemos oportunidade de percebermos inúmeros conflitos entre normas constitucionais originárias. Por exemplo, só para relembrar, o artigo 61 da Constituição, no seu parágrafo 1º, inciso 2, se não me engano a linha D ou a linha C, por aí, diz que é iniciativa privativa do presidente, exclusiva do presidente, a apresentação de projeto de lei sobre a lei orgânica do Ministério Público. Já o artigo 128, parágrafo 5º da mesma Constituição, afirma que essa competência para apresentar projetos de lei sobre a alteração da lei orgânica do Ministério Público é do Procurador-Geral da República. Os dois dispositivos estão em conflito. Aí nós afirmamos que esse conflito não é efetivo, é aparente, e resolvemos a questão afirmando que existe uma iniciativa concorrente, uma iniciativa legislativa concorrente, limitada a essas duas personalidades, ao Presidente da República e ao Procurador-Geral da República, para deflagrarem, para apresentarem projeto de lei que vai alterar a lei orgânica do Ministério Público. Então, há sempre uma solução, como nesse exemplo, e, portanto,
contrariando a concepção de Otto Bachoff, de que normas constitucionais originárias podem ser também inconstitucionais, o nosso sistema jurídico ele não admite isso. Admite que as normas constitucionais derivadas, essas sim, as emendas de revisão, as emendas constitucionais, os tratados internacionais prolatados depois da emenda constitucional número 45 sobre direitos humanos, que sigam o rito de conversão previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, as normas constitucionais derivadas, essas sim, essas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Já as normas constitucionais originárias, em hipótese alguma. Então, dentro dessa concepção doutrinária, semântica, né, jurisprudencial, a opção B é correta. Efetivamente, as normas constitucionais originárias, ou seja, aquelas colocadas no texto constitucional, esculpidas no texto constitucional pela Assembleia Nacional Constituinte, pelo chamado poder constituinte originário, elas se diferenciam das demais normas jurídicas porque possuem uma presunção absoluta de compatibilidade com a Constituição que geraram. Portanto, não podem ser objeto de nenhuma forma de controle de constitucionalidade. Nem o abstrato, como supõe aqui a opção B, nem o concreto, uma arguição incidental, jamais poderia ter como base, como fundamento jurídico, a norma constitucional dita originária. Ok? Então, a opção B é a opção correta. Opção C. Os atos tipicamente regulamentares são passíveis de impugnação em controle abstrato de normas. Nós percebemos isso logo no início do nosso módulo, né? Temos que tomar um cuidado muito grande entre inconstitucionalidade e ilegalidade. Se o ato tipicamente regulamentar ofende a Constituição, das duas uma, ou ele exorbitou do poder de regulamentar, ele agride a lei, a pretexto de regulamentá-la, inova juridicamente, cria direito, cria obrigação jurídica que a lei não permite, e o ato tipicamente regulamentar tem essa função, ou seja, a função de regulamentar. Portanto, se ele ofende a lei, ele exorbita, e o conflito aí entre a lei e a norma infralegal, que é pretexto de regulamentá-la, a agride. Portanto, o conflito se resolve no plano da ilegalidade. Ou não, o ato tipicamente regulamentar não ofende a lei permite aquela regulamentação, mas aí é a lei que fere a Constituição. Então o conflito se dá entre a norma legal e a norma constitucional. Esse conflito é conhecido como conflito de inconstitucionalidade. Ao longo do nosso curso nós percebemos que surgiu um novo conflito, que é o conflito da inconvencionalidade. Quando um tratado internacional com status de norma supralegal, anterior à emenda 45, que trata de direitos humanos, é ferido, por exemplo, por uma lei. Então aí o conflito se resolve no plano da inconvencionalidade, ok? Mas isso é outro papo. O que interessa aqui para a gente é perceber que essa letra C está errada, porque atos tipicamente regulamentares não podem figurar como objeto de controle abstrato. Agora, claro, aproveitamos a opção para afirmar que o ato tipicamente regulamentar pode sim ser objeto de controle incidental, controle concreto. Um auto de infração, por exemplo, pode ser objeto de uma arguição incidental de inconstitucionalidade. É interessante que a gente percebe na letra B que a norma constitucional originária não pode ser objeto nem de controle abstrato nem concreto, mas o ato tipicamente regulamentar na letra C, apesar de poder ser objeto de controle incidental, não pode ser objeto de controle principal de ação direta de controle abstrato. Portanto, a opção C está incorreta. Opção D. A liminar em ação direta de inconstitucionalidade geralmente é deferida com a eficácia ex tunc. Muito suspeito isso, né? Geralmente é deferida com eficácia ex tunc. Não, essas questões sobre efeitos da ação, da medida cautelar, elas devem ser vistas com muita reserva, com muita cautela pelo candidato. Em princípio, o efeito ex tunc. Em princípio, o efeito ex tunc. Por isso, a opção D está errada. Opção E. O Supremo Tribunal Federal declara frequentemente a inconstitucionalidade da lei
com eficácia ex nunc. Quer dizer, o candidato que é um candidato malicioso, o candidato que é um candidato atento àquilo que está lendo, tem uma certa malícia, sabe que se a opção D está errada, a E está errada também. Na verdade, uma análise um pouco mais criteriosa, macro dessa questão, o candidato facilmente perceberia que a opção D e E se auto-excluem. Logo, a questão só tem 3 opções, A, B ou C. O que torna a vida do candidato muito mais fácil, desde que ele tenha essa visão, digamos assim, mais maliciosa, né? Como se dizia no meu tempo, a visão além do alcance, a visão do Thundercats, né? A visão que vai permitir ao candidato de cara perceber que a questão ela só tem 3 opções possíveis, porque a D e a E se auto-excluem. Isso é importante, com o tempo você vai pegando essa malícia, vai pegando principalmente essa tranquilidade na hora da prova, fazer essa anamnese da questão, ao mesmo tempo que você está preocupado em resolvê-la. A questão 50, portanto, tem como única opção correta a opção B de bola. Questão 51. Há exceções constitucionais estritas a funções típicas dos poderes de Estado. Sendo assim, assinale a opção que reflete um desses casos. Letra A. As exceções que existem entre a União, os Estados e respectivas autarquias serão decididas pela autoridade administrativa nos termos da lei. Isso não faz nenhum sentido. A questão é, na verdade, sobre funções típicas de Estado e as exceções, quer dizer, quando um poder legislativo julga, quando o poder judiciário legisla, essa é a ideia do enunciado. Então, a opção A não traz nenhum sentido. Letra B, a promulgação de lei ordinária pelo presidente da República, que nesta hipótese funciona como legislador atípico positivo. Ora, o ato de promulgar, e vimos isso no processo legislativo, é mero exaurimento do processo legislativo. O presidente da República, na verdade, ao promulgar, não está aprovando a lei. Quem aprova a lei é o Congresso Nacional, com as suas respectivas casas. Eventualmente, o presidente pode sancionar ou vetar, e mesmo que vete o projeto, o veto pode ser rejeitado. Sendo rejeitado o veto, ou sendo sancionado expresso ou tacitamente o projeto, o presidente da República deve promulgá-lo nas hipóteses em que se comporta sanção e veto. Se ele não o fizer, o presidente do Senado, que também acumula a função de presidente do Congresso, o fará. Se ele não fizer, o vice-presidente do Senado vai fazê-lo em 48 horas. Tudo isso lá no parágrafo 7º do artigo 66. Quer dizer, então, logo a promulgação não é um ato de aprovação, tanto é que, se não for feito pelo presidente, poderá ser feito por outra autoridade. Então, a opção B também não traz uma exceção às funções típicas de Estado. Letra C. As questões relativas à disciplina e às competições esportivas de esfera da justiça desportiva nos termos da lei. Em tese, a justiça desportiva, ela não exerce uma função judicante. É uma justiça de natureza, uma decisão, perdão, de natureza administrativa. E passível de homologação judicial, pelo menos em tese. Claro que nenhum clube de futebol faz isso, porque fica descredenciado dos campeonatos, isso é outro papo, mas doutrinariamente falando, é perfeitamente possível que uma entidade de desporto, seja de futebol ou de qualquer outro esporte, se insurja contra a decisão da justiça esportiva e vá às barras do judiciário para reverter essa decisão. O que não confere, portanto, a indevidamente chamada justiça desportiva, o caráter jurisdicional, ok? Assim como ocorre com o Conselho de Contribuintes, no âmbito da Previdência Social, enfim. Você faz a defesa do auto de infração ali, se perder, você vai a juízo discutir aquilo. Quer dizer, a decisão de um Conselho de Contribuintes absolutamente não gera, não projeta, não exterioriza nenhum tipo de decisão transitada em julgado. Não faz coisa julgada. Então, daí esse equívoco. Bom, letra D. O julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela guarda ou aplicação de bens ou fundos públicos, atribuído ao Tribunal de Contas, que é órgão do Poder Executivo. Estava indo muito bem a questão, quando disse que o Tribunal de Contas é órgão do Poder Executivo, não é, a gente viu que é um órgão do Poder Legislativo, autônomo, mas de natureza legislativa. No caso, a letra D realmente seria uma exceção, se não fosse esse finalzinho, porque o tribunal aí está julgando as contas de administradores.
é um órgão legislativo exercendo função judicante, porque a decisão do tribunal, ela efetivamente transita em julgado, digamos assim. Já a opção é a nossa opção correta, o julgamento do Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade, quando procedente o pedido do autor, funcionando o pretório excelso outro nome que o Supremo tem, né, como legislador negativo atípico. E nós vimos que realmente quando o Supremo julga procedente o pedido numa ação direta de inconstitucionalidade, ele revoga a lei, né, para todos os efeitos, retira a sua validade e a sua eficácia, embora a lei continue existindo. É isso. Então, na próxima aula nós continuamos. Até lá.